Pois bem, meus amigos, aqui estamos para dar prosseguimento, né, e a revisão e também a análise das questões que caíram no 36º exame da Ordem, certo? O exame unificado da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, que foi realizado no dia 23 de outubro de 2022. Lembrando que esse canal ele busca estabelecer aí temas voltados tanto ao direito penal como ao processo penal e às ciências criminais como um todo, e como esses temas são cobrados em concursos públicos e OAB, tá bom? Então a gente já analisou aqui em outros vídeos a questão do número 13, a questão do número 59, a questão de número 60, e agora vamos adentrar a questão de número 61. Questão essa bem interessante porque envolve muitos temas, tanto da parte geral como da parte especial, o que torna ela um tanto quanto complexa, tá certo? Então, sem maiores delongas, vamos para o enunciado, porque a gente tem muita coisa para falar nesse momento. E o enunciado ele descreve que Túlio e Alfredo combinaram de praticar um roubo contra uma joalharia. Percebam desde já que nós temos aqui dois sujeitos buscando a prática de um crime, qual seja o crime de roubo, que está presente no artigo 157 do Código Penal. Isso é importante para o que está por vir, então desde já eu quero que vocês tenham atenção a essa primeira parte do enunciado. Dando prosseguimento, ele passa a dizer que os dois ingressaram na loja e Alfredo, com o emprego de arma de fogo, exige que Fernanda, a vendedora, abra a vitrine e entregue os objetos expostos. Enquanto Alfredo vasculha as gavetas da frente da loja, Túlio ingressa nos fundos do estabelecimento com Fernanda em busca de joias mais valiosas. Momento em que decide levá-la ao banheiro e, então, mantém com Fernanda uma conjunção carnal. Após, Túlio e Alfredo fogem com as mercadorias. Ponto. Em relação às condutas praticadas por Túlio e Alfredo, assinale a alternativa correta. Aqui, meus amigos, eu quero que vocês tomem cuidado porque nós estamos diante, a princípio, de um concurso de agentes, onde eu tenho dois ou mais sujeitos que estão praticando uma conduta delitiva, certo? E isso é importante porque a gente precisa observar quais são os requisitos para o concurso de agentes. Lembrando que o concurso de agentes que está delimitado no artigo 29 do Código Penal é uma norma de extensão, certo? Que busca auxiliar na tipicidade formal para com aqueles crimes que são unissubsistentes. O que são crimes unissubsistentes, professor? É aquele crime, pessoal, que basta uma só pessoa para a prática da conduta delitiva. Quando eu estou em sala de aula, eu sempre gosto de citar a figura do homicídio. Quantas pessoas precisam ter no polo ativo da conduta, ou seja, realizando a ação descrita no artigo 121? Uma só. Eu tenho um autor da conduta e a vítima, mas veja, quando a gente fala da autoria, basta apenas um sujeito. Pode haver uma pluralidade de sujeitos? Pode, mas o tipo penal não exige essa pluralidade. É diferente quando a gente vai analisar o crime de organização criminosa. Quando nós vamos analisar o crime de associação criminosa, que está lá no 288, lá você perceba que exige-se, no próprio tipo penal, uma pluralidade de sujeitos. Logo, são crimes plurissubsistentes, certo? Então, o concurso de agentes ele busca isso, auxiliar na hora da concretização de uma tipicidade formal direcionada a crimes que são unissubsistentes. E quais são os requisitos para a configuração desse concurso? Tais pontos foram cobrados, inclusive, agora no último concurso para delegado da Polícia Federal, certo? Na segunda fase, que é a prova subjetiva, a prova aberta que você precisa dissertar, um dos questionamentos dizia justamente respeito a esse tema, que era o concurso de agentes e seus requisitos. Aqui eu trago para vocês 5 requisitos que são bem interessantes e que a grande massa da doutrina acaba por adotar. O primeiro deles é o princípio da pluralidade, princípio não, né? Requisito da pluralidade de agentes culpáveis. É um tema interessante porque muitas vezes os alunos eles se limitam a olhar para o concurso de agentes e crer que só basta a pluralidade. Não. Eu preciso ter uma pluralidade de pessoas que passam a agir em busca de uma conduta delitiva e todas essas sejam culpáveis, tenham culpabilidade, certo? Se, por exemplo, Neto,
pratica uma conduta delitiva com um inimputável menor de 18 anos, né, não vai estar em concurso de agentes, certo? Inclusive, a gente poderia até ir além, né? Que aqui eu estaria cometendo um concurso de crimes, porque eu vou responder tanto pelo crime que eu orquestrei, como, por exemplo, aqui na questão crime de roubo, como pelo crime de corrupção de menores presentes ao ECA. Então, observe que eu preciso que todos os sujeitos que pratiquem a conduta delitiva, ou ao menos mais de um, né, sejam culpáveis, detenham essa culpabilidade para que eu possa falar em concurso de agentes. Indo mais além, essas pessoas agem com relevância causal de suas condutas para a produção do resultado. Em outras palavras, todas as ações que foram realizadas pelo grupo têm que ser direcionadas à concretização daquele fim, e essas ações precisam ser relevantes para aquilo. Em 2015, por exemplo, quando eu fiz o exame da ordem, caiu uma questão muito interessante que foi replicada em 2017, mas com um outro caso hipotético, certo? Eram duas situações distintas, mas que tinham o mesmo objeto, que era demonstrar que não tinha relevância na ação praticada pelo aquele partícipe. E qual foi o ponto que foi levantado lá? Em 2017, pessoal, um sujeito chegou até um chaveiro e pediu para que fizesse a cópia de uma chave, porque ele queria adentrar uma residência para fazer a subtração dos bens que compunham aquele imóvel. E o chaveiro, ciente da finalidade, fez a chave e entregou a ele para que ele pudesse agir. Sendo que, quando o indivíduo se aproximou da residência, percebeu que a porta estava aberta e adentrou e fez a subtração, a qual ele tinha como fim. Então, a pergunta da prova dizia respeito à responsabilização do chaveiro. Olha, como é que a gente vai responsabilizá-lo? Senhores, pensem, a chave foi empregada efetivamente na conduta delitiva? Não. Então a conduta dele não foi relevante para a produção. A porta estava aberta. Então tome cuidado, porque esse segundo requisito, quando é cobrado nas avaliações, por vezes derruba muita gente, certo? O terceiro requisito, que acaba se coadunando com o quarto, é a figura do vínculo subjetivo da unidade de infrações. O vínculo subjetivo, que é o dolo, e quando a gente fala de dolo, lembre-se da corrente finalista de Hans Welser, que diz que toda conduta é dirigida psicologicamente a um resultado. Então a gente busca qual é esse objetivo. E aqui a questão já disse, olha, Túlio e Alfredo combinaram de praticar um roubo. Então, nós temos aqui diante de nós um dolo que já foi demonstrado, e a finalidade específica que era praticar o crime de roubo. Contudo, pessoal, quando a gente fala de unidade de infrações, nós temos que ter um certo cuidado, porque aqui reside aquela corrente, aquela teoria monista que diz que todos os indivíduos que buscam a prática de uma conduta delitiva, por ela responderão. Essa é a corrente que nós adotamos no nosso ordenamento jurídico. Entretanto, sabe-se que existem exceções pluralistas a essa teoria monista, como, por exemplo, no crime de aborto, onde a mulher que se prostra a realizar a manobra abortiva e, para tanto, consente que terceiro assim o faça, ela está convergindo, tanto a ação do terceiro quanto a ação dela está convergindo para o mesmo fim, qual seja o abortamento. Porém, o terceiro responde pelo 126, que é o provocar o aborto com o consentimento da gestante, enquanto a gestante responde pelo 124. Então, ali nós temos uma exceção pluralista à teoria monista. Fique desde já ciente disso. Mas, em regra, todos vão responder pelo mesmo fato delitivo. Por fim, o último requisito, que alguns autores, por vezes, não colocam como requisito do concurso de agentes, diz respeito à existência de um fato punível. Isso por quê? Porque quando a gente fala em existência de um fato punível, a gente já vai para o intercrimes. E quando se estuda o intercrimes, se percebe que a própria existência do crime exige o início da execução. Então, se o sujeito não iniciou a execução, se os atos se limitam a atos preparatórios ou até mesmo à fase cognitiva, em tese não vai haver punição. No caso da fase preparatória, pode-se haver a punição se o crime por si só, de forma autônoma, já configurar um delito. Como, por exemplo,
o porte de arma de fogo de forma ilegal. Ali por si só já tem um crime autônomo. A associação criminosa e entre outros crimes que são crimes preparatórios. Mas em tese eu só posso ser punido se eu ao menos iniciar a execução. Então muitos autores dizem, olha, esse quinto requisito aqui do concurso de agentes é um desdobramento lógico da própria teoria do crime, do próprio intercrimes. Então não seria requisito para esse concurso, certo? Dito isto, eu quero que vocês tomem atenção com esses 5 requisitos que estão aqui presentes e que eu só vou ter o concurso de agentes se porventura eu preencher todos eles. Ademais, eu quero que vocês tomem atenção também, porque às vezes dentro da conduta delitiva ocorre o chamado desvio subjetivo das ações, que é quando o sujeito, ao empregar uma conduta, ele muda seu intuito delitivo em meio a esta. Ou ele parte em uma progressão criminosa para outras condutas delitivas. E aí o ponto que deságua nesse momento é o seguinte: se o indivíduo, em meio à prática da conduta delitiva, optou por praticar um novo crime sem o conhecimento dos coautores, esses coautores vão responder pela essa nova infração? Daí a gente pega o parágrafo 2º do artigo 29, que vai dizer que se algum dos concorrentes quis participar do crime menos grave, seria aplicada a pena deste. Essa pena será aumentada até a metade, na hipótese de ter sido previsível o resultado mais grave. Então, aqui, pessoal, eu quero que vocês observem que qual era o intuito inicialmente proposto para com aquela ação: a prática de um roubo, se valendo do concurso de agentes e com o emprego de arma de fogo. Quando vocês pegam o artigo 157 do Código Penal e passam a analisar, vocês vão perceber que aqui nós estamos diante de 2 causas de aumento de pena, que no campo do crime de roubo é chamado comumente como roubo circunstanciado. Tomem atenção, principalmente para aqueles que não estão tão familiarizados com a teoria da pena, porque é muito comum as provas dizerem para o aluno que seria um roubo qualificado. A qualificadora, meus amigos, ela é analisada antes do início da dosimetria. Eu costumo dizer que é uma fase pré-dosimetria. O juiz, quando ele vai condenar, na parte do dispositivo da sentença, ele precisa estabelecer qual é a tipificação. Então ele diz: por todo o exposto, condeno fulano nas penas do crime do artigo tal. E lá ele cita se o crime foi simples ou se ele foi qualificado. Então a qualificadora ela é analisada aqui, na pré-dosimetria. Dito isto, quando o juiz inicia a dosimetria se valendo do artigo 68 e do artigo 59 do Código Penal, que é aquele procedimento trifásico que foi postulado por Nelson Hungria, ele vai fazendo a análise gradativa das circunstâncias que estão presentes ao fato, certo? E, na primeira fase, ele analisa as circunstâncias judiciais. Na segunda fase, atenuantes e agravantes. Terceira fase, causas de aumento e de diminuição. Então, observe que a qualificadora é na pré-dosimetria. A causa de aumento é na terceira fase da dosimetria. Toda vez que o nosso legislador fraciona uma pena, no seguinte sentido: aumenta-se a pena de 1/3 a 2/3, diminui-se a pena de 1/3 a 1/6 e por aí em diante, nós estamos falando dessa terceira fase. Então não confundam com qualificadoras, tá bom? Porque isso é um tema que rotineiramente o examinador gosta de brincar, porque ele sabe que muitas pessoas não têm uma atenção especial para com a dosimetria. Então desde já fique atento a isso. Então veja que aqui eu tenho um roubo duplamente majorado, duplamente circunstanciado. Não é um roubo qualificado. Mas seguindo a análise, eu quero que vocês percebam que em um dado momento, Túlio ingressa aos fundos do estabelecimento com Fernanda e veja que a banca diz: em busca de joias mais valiosas. Momento em que decide levá-la para o banheiro.
e, então, manter com Fernanda a conjunção carnal. Esse ato era de conhecimento de Alfredo? Não, gente. Veja que a empreitada delitiva pressionava a prática de um roubo. Túlio, no momento que estava a sós com Fernanda, decide progredir na empreitada delitiva e pratica um novo crime, que é um crime de estupro. Certo? Então, percebam que aqui nós temos duas ações diferentes: o roubo e o estupro. Certo? Se são duas ações, nós estamos diante de um concurso material de crimes. Artigo 69 do Código Penal. E indo mais além, um concurso material heterogêneo, porque são crimes de espécies diferentes. Eu tenho um crime patrimonial e um crime contra a dignidade sexual. Só que o ponto que eu quero que vocês observem é o seguinte: a ação de Túlio não é direcionada a Alfredo. Por quê? Porque ele sozinho optou por essa nova conduta delitiva. Isso foge do nexo de causalidade de Túlio, certo? Há um desvio subjetivo da ação. Então, essa conduta pode ser imputada a Alfredo? Não. Túlio agiu sozinho nesse momento, buscando essa conduta delitiva em si. Então vamos para as alternativas para ver onde é que a gente pode encontrar a resposta que seja condizente com o enunciado e com tudo que foi exposto nesse momento. A linha A passa a dizer que Túlio e Alfredo vão responder por roubo duplamente circunstanciado. Primeira circunstância, concurso de agentes. Segunda circunstância, com emprego da arma de fogo. Certo? Então até aí está correto. Mas ele prossegue dizendo: pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo e pelo delito de estupro em concurso material. Colegas, Túlio responde pelo crime de estupro, mas Alfredo não, porque, como eu citei para vocês, houve um desvio no vínculo subjetivo da ação, né? O Túlio ele teve uma progressão delitiva, então isso não se imputa a Alfredo. B. Túlio responderá por roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e pelo crime de estupro. Alfredo responderá pelo roubo duplamente circunstanciado pelo emprego, pelo concurso de pessoas e pelo emprego da arma de fogo. Colegas, tomem atenção, certo? Veja, Túlio responderá por roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e estupro. E a arma de fogo? Onde fica? Quando a gente analisa o artigo 30 do Código Penal, nós passamos a observar que lá se diz que não se comunicam as circunstâncias de caráter pessoal, salvo quando elementares do tipo penal. O que são circunstâncias de caráter pessoal? São circunstâncias subjetivas, que são relacionadas principalmente aos motivos da conduta delitiva. Daí, colegas, eu quero que vocês tomem cuidado que essas circunstâncias subjetivas elas não se comunicam com os demais autores. Elas podem até existir em um caso concreto para ambos, mas a análise é individual. Como assim, professor? Gente, um exemplo de circunstância subjetiva, certo? É a que estamos a analisar lá no crime de homicídio privilegiado, no artigo 121, parágrafo 1º. Quando ele fala relevante valor moral, relevante valor social sob o domínio da violenta emoção, aquilo que está sendo proposto ali são análises subjetivas direcionadas aos motivos que guiaram a ação do autor da conduta delitiva. Dito isto, o que é que acontece? É muito comum nós chegarmos, quando vamos citar o exemplo de um homicídio privilegiado, falar do pai que mata o estuprador de sua filha. Esse pai ele vai deter essa circunstância subjetiva, né, em tese. Então, o que é que acontece? E se o pai matou esse agressor juntamente com o irmão dele, o tio da criança? Veja, o tio pode ter o relevante valor moral? Pode. Assim como o pai também. Só que aqui as análises têm que ser o quê? Individuais. Não é condício sine qua non que um autor vai ter a circunstância privilegiadora do homicídio e o outro também.
Não, eu tenho que analisar se esse outro se encaixa no conceito proposto lá no parágrafo 1º. Então, as circunstâncias de natureza subjetiva, elas não se comunicam, mas as de natureza objetiva, sim. Quais são as circunstâncias de natureza objetiva, professor? São aquelas voltadas aos meios e modos da execução. Veja que o emprego da arma de fogo foi um meio empregado para se atingir o fim, que seria o roubo. Logo, pouco importa quem estava com a arma. Por ser uma circunstância objetiva, ela se comunica com os demais autores. E o erro dessa linha B está justamente nesse ponto, que ela retira a circunstância da arma de fogo de Túlio de uma forma muito sutil, que o candidato passa por vezes e não percebe. E indiretamente, essa jogada busca demonstrar que, olha, como era Alfredo que estava portando a arma, certo? Seria só para ele essa causa de aumento de pena. Não, meus colegas. Por ser uma circunstância objetiva, elas comunicam com todos os autores. Tá bom? Então tomem cuidado no que diz respeito a esse ponto, principalmente porque o artigo 30 é um dos artigos mais cobrados dentro da OAB. Dando prosseguimento com a análise, a linha C diz: Alfredo e Túlio responderão por roubo circunstanciado, pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo. Até aí tudo bem. E vai mais além. Túlio também responderá pelo estupro em concurso material. Correto, gabarito letra C. Tá bom? Mas vamos ver qual é o equívoco da linha D? Túlio e Alfredo responderão por roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo. Até aí tudo bem. Túlio responderá pelo estupro. Até aí tudo bem. Mas veja que ele vai além, diz: ao passo que Alfredo responderá por participação de menor importância no delito de estupro. Não, pessoal, Alfredo não vai ter essa imputação, porque, como eu citei para vocês quando a gente fez a leitura do enunciado, veja que Túlio, ele optou por essa nova conduta delitiva em um ambiente que sequer Alfredo se encontrava. Sequer Alfredo tinha ciência. Houve aqui uma progressão. Ele saiu de um crime patrimonial e avançou também para um crime sexual que não estava delimitado entre os autores. O fim daquela ação seria a prática de um roubo. Tá bom? Seria a prática de um roubo. Poderia se discutir aqui eu quero que vocês tomem cuidado, se houvesse um latrocínio. Se, por exemplo, Túlio, ao ingressar nos fundos, se Fernanda reagisse e ele disparasse, caso ele estivesse com a arma, disparasse contra Fernanda, aí essa progressão poderia ser imputada ao seu coautor. Por quê? Porque ele estava com a finalidade de praticar um roubo, e o roubo tem emprego de violência, certo? Eles estavam munidos de arma de fogo, logo elas poderiam ser utilizadas. Então, veja que se fosse essa situação, eu poderia ter sim um avançar, principalmente porque estaria dentro do nexo de causalidade essa possibilidade. Então, no que diz respeito ao tema proposto, a análise aqui da questão, não se tem como imputar ao Alfredo essa conduta, ainda que se diga que foi uma participação de menor importância. Isso por quê? Porque, como eu citei para vocês, foge completamente do nexo de causalidade dele. O intuito daquela conduta era a prática de um roubo. O dolo era vinculado a esse roubo e não ao crime de estupro, que houve aí uma novidade na hora da ação, novidade esta imputada apenas ao autor Túlio e não ao Alfredo. Tá bom? Então, por aqui a gente encerra a questão de número 61. Posteriormente, a gente vai discutir também a questão número 62, 63, 64 e por aí em diante, até a gente encerrar essa parte de direito penal e processual penal. Portanto, eu me despeço aqui com vocês de forma bem breve, porque logo mais a gente vai estar junto para responder as demais questões. Um forte abraço a todos e bons estudos.